Olá, gente boa. Bom dia, boa tarde ou boa noite, onde quer que nos estejas a escutar. Hoje temos, como sempre, um convidado e, como sempre, sempre especial, com muitas coisas boas para nós aprendermos. E eu vou apresentar-vos o Felipe, não é Filipe, como se diz aqui em Portugal, mas o Felipe, que é um médico que conversa com jovens. Eu tenho aqui a bio dele, que é aquela bio mais institucional. O Filipe vai já falar um bocadinho sobre ele. Mas então, ele é um médico pediatra e o que é que isto quer dizer? É um termo que aqui em Portugal não é muito comum. Ele é especialista na adolescência. É graduado pela UP, é assim que se diz, e pela Universidade UERJ, RJ eu imagino que seja Rio de Janeiro, não é? Aham. É isso mesmo. Licenciado em dança pela Faculdade Angelo-Viana, é médico de atenção primária do NEUSA, que é o Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente, e é coordenador do programa Aquarela, o primeiro espaço de saúde no Rio de Janeiro dedicado exclusivamente à saúde da população adolescente trans, travesti e não binária. Portanto, temos aqui um papel super importante nesta construção deste adolescente, que é um adolescente que precisa de um apoio maior, e temos aqui o Filipe, que também está a coordenar este programa. Tem o seu foco de trabalho em ações de promoção da saúde do adolescente e jovens, conectando a educação em saúde e o processo lúdico da arte. Portanto, temos aqui coisas super interessantes a propósito da pessoa e daquilo que ela faz, ou do que é que ele faz com tudo isto. É palestrante sobre todos os temas que envolvem a adolescência e os seus aspectos biológicos, sociais, emocionais e culturais. Atua em instituições públicas e privadas, realizando formação, desculpem, e capacitação de recursos humanos, assim como mentorias para famílias de crianças e adolescentes sobre o momento adolescente do desenvolvimento humano. É criador e desenvolvedor do trabalho digital no Instagram, tomem nota, médico de jovens, o maior canal de um médico pediatra no Brasil. Filipe, boas-vindas. Eu agora vou falar mais devagar, porque a bio é extensa. Mas eu entendi tudo, eu entendi. Entendeste tudo? Ótimo, ótimo. Então, pá, esta é a tua apresentação institucional, mas conta-nos de facto quem é que tu és, o que é que tu fazes. Portanto, já temos aqui algumas questões que eu quero saber mais sobre ti, mas como é que tu, estamos os dois conhecemos e então eu pergunto-me, e tu, quem é que tu és, Filipe? O que é que tu contas? Magda, primeiro, muito obrigado pelo convite. Estou aqui muito emocionado. É o primeiro podcast internacional que eu participo na Uau, minha connosco! carreira. Maravilhoso. Bom, É, eu estava falando aqui no meu Instagram que eu estava 5% nervoso por conta da questão do português de Portugal, né? Mas eu acho que prestando atenção, assim, estando bastante atento, a gente se entende com bastante facilidade, né? Nós total. somos pátrias irmãs, assim, e aí. é, Então, assim, Magda, Felipe Fortes, que é meu nome, é, é um homem de 46 anos que nasceu no sul do Brasil. Então, eu tenho um sotaque mais carregado aqui do sul do Brasil. Não sei se vocês vão conseguir perceber. Existem muitas diferenças no português brasileiro, né? Assim, a gente tem muitos regionalismos. E moro há 22 anos no Rio de Janeiro. Então, até assim, eu fiz a minha graduação da Faculdade de Medicina lá em Porto Alegre, que foi onde eu Uhum. nasci, lá no sul do Brasil, e vim fazer a residência em saúde do adolescente, em ebiatria, que também é uma especialidade pouco conhecida aqui no Brasil, culturalmente pouco conhecida, tanto pela população em geral, né, mães, pais, cuidadores, quanto por colegas médicos. Tem colegas que às vezes não ouviram, ouviram falar, não conhecem o que faz o ebiatra. É, e aí vim fazer a residência aqui no Rio de Janeiro, que é onde eu tô agora. Fico muito nos dois lugares, nos dois estados. Fico muito Porto Alegre, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. É, E aqui no Rio, depois que cheguei também, porque por muito tempo, assim, sempre, né, desde a minha infância e adolescência, trabalhei muito com arte, muito, com a arte do corpo, com a dança e com o canto, inclusive. Cantava muito num grupo é, aqui do Sul que chamava Pequenos Cantores do La Salle, que é uma escola que tem até em Portugal, tem La Salle em Portugal. Uau. É, é uma escola que tem nos 5 continentes. E passei minha infância e adolescência inteira no palco. E aí sempre gostei muito, enfim, me criei em cima do palco. Quando vim para o Rio, eu vi que existiam faculdades de dança. E eu disse, gente, eu também nunca tinha ouvido falar em faculdade de dança. Aí eu fui ver qual era e acabei fazendo junto com a formação de pediatra, junto com a residência médica,
acabei fazendo faculdade à noite, uma outra faculdade, uma outra graduação, que foi a Faculdade Angel Viana, que tem aqui no Rio de Janeiro, e aí fiz a licenciatura em dança. Então, Magda, acho que assim, eu trago muito no meu trabalho, muito, muito, a questão da arte, né? Assim, da possibilidade da arte, do movimento criativo, do corpo, né? Humano, mas mais especificamente a arte em geral, assim, para o trabalho de promoção de saúde com adolescentes e jovens, né? Eu trabalho muito com promoção de saúde. Aqui na UERJ, eu trabalho num núcleo que chama NESA, que é o Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente, que trabalha desde 1974 com a questão da adolescência. Então, imagina, né, assim, para a gente hoje, em 2023, é pouco conhecido, imagina em 74, né? O povo olhava assim, adolescente, não sabia nem que existia adolescência. Tal e qual. Era o que eu estava a pensar. O que é isso? O que é isso? Tipo, e, enfim, e aí aqui no NESA eu trabalho já há 15 anos, e aqui eu trabalho com promoção de saúde, basicamente com promoção de saúde, prevenção de agravos, formação de política pública para o Brasil, advocacy, e capacitação de recursos humanos, né? Como é o carro-chefe da universidade, que é formar, né, graduandos e pós-graduandos em medicina e em outras especialidades também da saúde, né? É um núcleo multidisciplinar. A gente trabalha muito com a questão da formação do recurso humano, né? Da pesquisa, ensino, extensão, e um pouco de assistência também, né? E aí acho que é um pouco isso, né? Eu sou pai da Sofia, que tem 16 anos, e trabalho muito, há pouco, né? Assim, esse é um trabalho bem recente para mim, fazem 3 anos, 2, 3 anos, com a questão das redes digitais, né? Que é um paradoxo, né? É bom e ruim ao mesmo tempo, né? É. Mas é interessante, né? Porque de todas as questões difíceis, das sombras que existem das redes digitais, acho que é importante a gente, né, como adultos, também poder colocar informação boa e de qualidade nas redes, né? Sim, Então, aí sim. trabalho com o Instagram Médico de Jovens há 3 anos, e acaba que tem sido muito, muito, muito gostoso, muito legal, assim, famílias que eu não conheço, obviamente, né, que vêm falar comigo assim, Felipe, nossa, minha relação com meu adolescente melhorou muito depois de seguir o seu Instagram e tal, eu disse, sério? Não, mentira, não é possível. Eu nem te conheço. E aí, mas isso acontece, né? Assim, você acaba entregando, é um conteúdo muito técnico, né? Entrega questões sobre a adolescência em geral, e muitos pais, mães, cuidadores de crianças me seguem, muitos, tem um público muito grande, de quem não tem adolescente ainda, e essa Ainda, é a grande questão, né? Eles vão crescer. E aí, como é importante falar sobre adolescência na infância, inclusive, né? A gente se prepara tanto para o bebê, mas se prepara nada para os adolescentes que estão por vir, né? totalmente. Então tem Totalmente. sido também uma experiência muito legal, assim, de poder conversar nas redes digitais sobre adolescência, né? Que é um assunto bem pouco explorado do ponto de vista cultural, pelo menos aqui no Brasil, a gente fala quase nada, né? Não só a ciência, mas do culturalmente a gente fala nada sobre adolescência, né? O que eu sinto falta e aquilo que eu gostei na tua página no Instagram, e portanto, eu vou voltar a dizer qual é, que é o arroba médico de Uhum. jovens, simples, médico de jovens, sigam, por Uhum. favor. É que tu não Sim. só falas para as famílias, como falas para os jovens, Uhum. um discurso completamente desempoeirado, não sei se Uhum. existe esta palavra no Brasil, Não, mas eu entendi. sem poeira, não é? Esse desempoeirado, porque é a vida a acontecer, e portanto, se a vida está Uhum. a acontecer, nós temos que falar acerca dela. E eu não podia estar Sim. mais de acordo também contigo. Preparamos-nos muito bem para a chegada do bebê, do filho, Aham. sabemos que a adolescência está lá longe, muito longe, e que é um bicho-papão, e quando ela Uhum. chegar eu vou-me preparar, e esquecermos que a adolescência se prepara na infância, não é? Até se chegar à adolescência, isso é preparação, quer dos pais, quer dos filhos. E somos os dois muito apaixonados por esta fase da vida de uma pessoa, não é? De uma Uhum. pessoa. Para mim é a fase com mais oportunidades, a fase Uhum. mais incrível, cheia de Uhum. potencialidades. Ora, vamos começar aqui pelo início. Como é que tu te tornaste médica pediatra? Como é que tu foste para aí? Como é que tu escolheste essa especialidade? Sobretudo, se hoje ainda isto não é conhecido, como é que tu, nessa altura, já quiseste ir para esta área?
Então, é, desde muito cedo na faculdade, eu descobri que queria trabalhar, a princípio, com pediatria. Então, gostava muito, né? Acho que como vocês falam, dos miúdos, né? Miúdos, vocês dizem galera? Pode ser galera, mas dos pequenos, das crianças, Criança, né? exato, É, isso. a galera é mais para Moleque, juventude, assim. moleque, moleque, Os miúdo, moleques, moleque. Lá no sul a gente fala muito piá. Piá? Piá, piá. A piazada, os piás. O piá é o menino ou a menina, mais o menino até, essa coisa de a gente generificar mais para os homens, né? A língua portuguesa tem um pouco isso, né? Quando você quer geralizar, você fala mais no masculino, né? Infelizmente. É, os piás são os meninos pequenos. Uau. Às vezes é quase pejorativo, pode ser pejorativo. Ah, sai daí, piá. Você não sabe nada, porque é muito pequeno, sabe? Uhum, uhum. Mas a gente também pode falar de forma carinhosa. Então, assim, queria muito trabalhar com a galerinha pequena, com os adolescentes, com as crianças, ou pelo menos dentro da especialidade pediátrica. Ok. A minha paixão nem eram os bebês, assim, muito pequenininhos, não, eram a pediatria, era a pediatria. E aí fui vendo que dentro da pediatria eu gostava mais de conversar com o paciente, né? Dessa possibilidade de dialogar com o paciente. Porque com o bebê e a criança mais pequena, você conversa muito com os pais, né? Assim, com a mãe e com os cuidadores. E aí eu fui achando muito legal poder conversar e dialogar com o próprio paciente, né? E aí descobri, lá em 1998, que existia uma galera que trabalhava só com adolescência, porque teve um congresso lá no Sul, Congresso Brasileiro de Adolescência. E eu disse, meu Deus, existe uma galera que trabalha só com adolescente, é um paraíso. Pronto, né? E aí, duas coisas me chamaram muita atenção, assim. Primeiro, a possibilidade, claro, de dialogar com o adolescente, com o jovem, né? Eu acho que é, enquanto profissional de saúde, enquanto profissional em geral, enfim, que pode trabalhar com adolescentes, a adolescência é um momento da vida muito especial, que a gente está formando a nossa personalidade, tomando as nossas atitudes, né? Fazendo o nosso arcabouço cognitivo, emocional. Então, é um momento de ouro para a gente poder fazer inserções de reflexões sobre saúde, né? Então, acho que existe um poder muito transformador, muito importante neste momento da vida, para você poder tentar mudar rumos, ressignificar conceitos. Então, eu acho um momento muito especial, principalmente falando em promoção de saúde, né? Uhum, Então, se você uhum. conseguir refletir com eles de forma bem potente, bem próxima, e que seja bem empática com a realidade deles, você pode ter um poder transformador muito grande na mão. Então, isso é o que mais, uma das coisas que mais me apaixonou, assim, no trabalho com adolescentes, né? E em segundo lugar, quando eu fui para esse congresso, eu vi que era um congresso muito multidisciplinar. Ou seja, vários profissionais trabalhando juntos em cima de um tema. E assim, embora eu entrei na faculdade em 96, então eu tinha só 2 anos de faculdade, né? Nesse meio médico. E já tinha essa sensação que o médico é muito corporativista, muito fechado na sua no seu poder científico e não dialoga. E eu achava isso horrível, achava isso um saco, sabe? E aí vi que a galera que trabalha com adolescentes dá uma virada de chave nisso. As palestras do Congresso, primeiro que o Congresso não era médico, era o Congresso Brasileiro sobre Adolescência, ponto, sabe? E aí os palestrantes, o público, né, quem estava falando, quem estava ouvindo, eram profissionais de diversas áreas. E aí eu disse, gente, é isso, né? A saúde não pode ficar sentada em cima do médico, gente, pelo amor de Deus, né? E aí isso também me atraiu muito, me chamou muita atenção. E fato, é isso, né? Assim, aqui no NESA, nós somos um núcleo absolutamente multidisciplinar, muitas vezes até transdisciplinar. E a saúde do adolescente, ela precisa essencialmente, precisa ter esse multi-olhar, né? Não dá Uhum. para ser só o médico achar que é o detentor do saber, porque não vai dar certo, Não, né? Não não. vai dar certo. Porque a vida do adolescente também depende muito daquilo que ele faz e do lugar onde ele vive, não é? Das pessoas com quem convive. Uhum. Portanto, ele pode se colocar mais em risco, ou pode ter mais fatores de risco, e isso normalmente não é tido em conta na saúde, mas tem que ser Sim. tido em conta na saúde, não é?
Exatamente, exatamente. E até, assim, eu tô me lembrando agora, assim, também, eu acho que tem uma... Eu tive um facilitador também nessa história com adolescentes, que eu tenho esse meu jeito, assim, né? Que eu acho que tem a ver com a arte, tem a ver com, claro, minha personalidade, que eu tenho uma facilidade muito grande de conversar com jovens e eles comigo, sabe? Uhum. Uhum. Então, assim, eu sempre ouço, né? Assim, é muito comum a gente ouvir que adolescente é difícil, que é chato de conversar, ou que não fala nada, principalmente em consulta médica, que não faz as coisas que a gente sugere. E a gente tem até um termo pejorativo muito grande, assim, né? Aborrecente aqui no Brasil, acho que em Portugal também tem, né? A gente estava conversando antes, Falávamos é, que é um termo que eu detesto, somos dois. mas que fala um pouco desse lugar, né? De a gente achar que o adolescente é difícil, é ruidoso, é barulhento, é rebelde, que é só difícil. E comigo é muito tranquilo. Oi, travou. Você dialogar, como você poder fazer uma entrevista médica legal, como ser um profissional de saúde próximo deles, etc. Mas eu tenho uma facilidade, talvez meio orgânica aí, que tem a ver com várias coisas da minha vida. E aí eu acho que isso também me ajudou muito a dizer, não, é com adolescentes que eu preciso trabalhar. Se eles se abrem comigo, vamos lá, eu tenho que mandar calar a boca na consulta. Eu disse, pelo amor de Deus, tá, chega. Na próxima a gente vai falando. Falam pelos cotovelos e me contam tudo. E eu disse, não, isso eu não preciso saber. Enfim, é muito interessante. Adoro. Eu Maravilha. sou apaixonado por adolescência. E, de facto, há esse lugar que estavas a falar, que muita gente vê o adolescente como um tolo. Não sei se no Brasil existe esta expressão, um Um bobo, tolo. um Sim. bobo, não é? Que não sabe tomar boas decisões. É verdade Uhum. que é uma fase da vida em que eles estão a tomar muitas decisões e que estão perante muitos desafios, mas o mais Uhum. importante, isso acontece com todos os adolescentes, mas o mais Uhum. importante é que ele que possa ter um bom acompanhamento, pessoas que se interessem por ele e que não tenham medo desta Sim. fase que é, para mim, exageradamente negativa, vista de forma exageradamente negativa, quando ela está cheia de potencial. E, portanto, quando eu te Sim. descobri e vasculhei a tua página, eu disse, eu tenho que falar com este médico de jovens, porque eu falo grandemente para pais e profissionais, Uhum. e portanto, muitos deles estão com filhos adolescentes e muitos Sim. deles estão com filhos que não ser adolescentes, e portanto, Uhum. vamos nos preparar para isso. Agora que nós sabemos como é que tu foste parar esta especialidade, conta-me aqui, o que é importante na formação de um adolescente? O que é necessário para que um miúdo, não é? Uma criança, está a Uhum. transitar de criança para adulto, naquela fase Uhum. intermédia que é chamada adolescência, o que é que Uhum. ele precisa de ter na sua vida, que aconteça na sua vida, de fazer, de ser, para se construir em condições enquanto adolescente e poder ser um adulto que se realiza na sua vida? Uhum. Então, acho que primeiro, Magda, a gente precisa, digamos assim, preparar muito o terreno, né? É, a gente não constrói uma casa pelo telhado, né? A gente começa construindo a casa por aqui por baixo, né? Pelas fundações. Então, assim, eu sempre digo, assim, para a gente ter uma boa conexão, um bom diálogo, né? Uma boa convivência com os nossos adolescentes, dentro de casa ou na escola, né? Ou filhos, filhas, alunos, o que for, é muito interessante que a gente possa ter uma boa conexão com ele na infância, né? Ou, na verdade, desde o ventre da mãe, assim, né? Então, você poder ter um bom diálogo respeitoso, participativo, verdadeiro com a sua criança é a base principal de construção para uma adolescência mais próxima da gente, né? Porque essa é a nossa tendência, de a gente se afastar dos nossos adolescentes. Porque, aliás, é um movimento natural da Uhum. adolescência, né? Eles precisam se afastar um pouco da gente mesmo, para poder formar a própria personalidade, né? A personalidade deles. Então, isso vai ser um movimento natural que os pais se ressentem muito, aliás, ficam muito tristes, e, meu Deus, meu filho não conversa mais comigo. É isso, é isso. Mas para que esse distanciamento não seja muito grande, muito ruidoso, né? E uma lacuna muito exagerada, é muito importante que a gente construa isso desde a infância, né? Então, assim, essa coisa de você sentar, brincar com seu filho, olhar ele no olho também, né? Da altura dele, respeitar muito a participação infantil na formação,
na construção da família, da escola, né, dos lugares onde essa criança está, é muito importante para construir um adulto, um adolescente potente, né? Sem E eu dúvida. acho que uma outra questão importante é a gente legitimar a adolescência, sabe? Caramba, que coisa boa que disseste. Repete. Tirar ela dessa sombra. Sim, E sim. aí, se a gente for observar, inclusive, a gente que estuda adolescência, né, assim, e acho que é pouco estudada na ciência, vamos estudar mais, é muito interessante que a gente sempre coloca as definições de adolescência como uma fase de não sei o que está acontecendo isso. E eu vou te dizer uma coisa, eu tenho um certo ranço com essa palavra fase. Eles não gostam muito da fase. Ok. Eles então a gente fala assim, isso é uma fase, calma. Porque assim, gente, fase dá uma sensação que é uma coisa passageira, ruim, que daqui a pouco passa, Certo, certo, sabe? certo. Sim, sim, tem isso Né? mesmo na palavra, tem, tem. Se a gente for pensar, qual autor define a infância como uma fase de transição da vida intrauterina para a adolescência? Não, né? Não. Não. A gente também não define a vida adulta como uma fase de passagem, uma fase de transição da adolescência para a terceira idade. Não, né? Ninguém define dessa forma. Por que que a adolescência é uma fase, gente? Gente, fase é a fase da lua. Fase da lua, tá? Ok, tudo bem. Os ciclos lunares, sim. É, tô aqui fazendo enfim, uma reflexão. Eu muitas vezes acabo falando porque é uma fase, nessa fase. Mas Sim. tento eu mesmo, assim, é, organizar meu pensamento, porque eu acho que isso é uma mensagem subliminar, quase, de nós para nós mesmos e para quando a gente fala e escreve sobre isso, né? Dizendo muito, que fala muito desse lugar da adolescência, que é um lugar estereotipado, que daqui a pouco passa, que a gente não quer olhar direito porque daqui a pouco vai passar, porque é um saco, então daqui a pouco vai passar, né? E aí não, gente, a adolescência é um momento da vida muito bonito, de muita criatividade, de muita potência, de muita pulsão de vida, né? Que pode ter seus momentos mais ruidosos, mais à flor da pele, dependendo de um adolescente ou outro, né? De uma família para outra, de uma situação para outra, de uma realidade para outra, de um pouco mais de vulnerabilidade ou não, claro, né? Mas a gente também tem vulnerabilidades e dificuldades na infância, a gente Na também vida tem adulta. na vida adulta, olha aí. Então, assim, acho que é importante a gente começar a olhar para a adolescência como ela merece, sabe? Legitimar eles neste lugar de vida de potência. Não por acaso, se a gente for observar, é muito na adolescência e juventude que a gente tem as mais potentes manifestações culturais, manifestações políticas, né, organizações literárias, né, de textos potentes, de poesia, enfim, né? Acho Potencial, que sim, potencial, o sim, a potencial todo ali a nascer, não é? é isso, né? Assim, acho que quando a gente vira um pouco isso na nossa cabeça também, faz muita diferença, sabe? Olhar para aquele jovem como um momento da vida, como um ser humano que está querendo falar e muito, e eles têm muito para falar. E a gente tem muito para aprender com eles, Muito. né? As tecnologias chegam primeiro neles. Aliás, tecnologia é o único momento que a gente valida eles, né? Se dá um problema no celular, a gente pede para o adolescente da casa resolver, né? Se a gente vai comprar um computador, a gente pede para o adolescente da casa, por favor, sugerir, pesquisar. Aí é interessante. Mas para vocês verem o potencial dessa galera, né? A gente tem muito, muito que aprender e trocar com eles. Sabes que eu estava aqui de partilhar contigo, sabes que quando eu falo da adolescência, e dessa dificuldade que muitas vezes os pais veem ou acham que existe, que ela está mais presa ao ego dos pais do que propriamente à Uhum. dificuldade dos filhos. O que é que eu quero dizer com isto? Sim, Não é? Quando nós temos filhos pequenos, nós vamos para aqui, nós somos estes. E quem estiver a ouvir no podcast só áudio não vai dar para ver, portanto tem que vir para o YouTube ver. Mas os filhos pequenos vão para aqui, não, desculpa, nós vamos para aqui, os nossos filhos pequenos vão para aqui. E nós dizemos, larga, sai, agora deixa-me sozinho. E quando caminham juntos, né? eles vão atrás de nós.
nós vamos vamos ao quarto de banho, não é? Banheiro no Brasil, Uhum. eles vêm Uhum. atrás, nós vamos tomar duche, eles vêm, ficam sentados a olhar para nós. Tu queres ter um bocado, queres fazer uma chamada, está tudo tranquilo, queres ligar a alguém, pegas no telefone, a criança pequena foi ao pé de ti pedir alguma coisa. Então, há este movimento da criança ir sempre à procura do pai ou da mãe, sempre ter com ele, que Uhum. é cansativo, que pode ser cansativo. Uhum. Quando chega à adolescência, como se diz no Brasil, ué, cadê o meu filho? Não é? Onde é que está o meu filho? Está no quarto, está não sei onde, não, já não vem atrás de mim. Então, esse lugar pode também ser um lugar de ego do pai ou da mãe, que de Uhum. repente diz: Mas espera aí, eu deixei de ter aquele lugar de importância, eu deixei de ser influência. E quando nós reparamos no movimento, o movimento é contrário. A criança, o jovem vem para aqui e os pais vão atrás Sim. para tentarem controlar, não é? Para Uhum. tentarem assegurar que nada de mal acontece. E esta dança, esta espécie de dança que troca depois, é Uhum. extremamente interessante, porque a adolescência não se constrói sem o adulto também, não é? Sim, Sem o adulto sim. à sua volta. E eu acho que se nós percebemos que parte do nosso olhar, não sei se estás de acordo ou não, e até gostava de ter a tua opinião, que parte do Uhum. nosso olhar para a adolescência como sendo uma fase terrível e que vai passar, mas todos vamos passar pela tormenta, Uhum. Uhum. sobretudo dos terríveis 13, 15 anos. Os 13, 15 Uhum. anos são terríveis. Se nós Uhum. olharmos para a adolescência e pensarmos que parte dessa fase tem uma fatia que nos diz respeito sobre o nosso olhar e sobre a nossa posição, Uhum. talvez a gente se possa posicionar um bocadinho melhor na relação que estamos a construir com os nossos filhos ou que vamos construindo com eles enquanto eles ainda são pequenos. Faz-te sentido isto, Filipe? Sim, com certeza. Eu acho que tudo é como a energia que a gente coloca, né? Então, assim, eu costumo falar muito para os pacientes, meus pacientes que têm dificuldade com alimentação, assim, seletividade alimentar, né? Os jovens que não conseguem experimentar nada e tal. Eu disse, gente, olha só, você também tem que começar a experimentar os alimentos novos, mas quando você for experimentar, você tem que ir com a mente feliz, aberta. Porque se você já vai olhando assim, achando que não vai gostar, não vai gostar, né? Tudo uma questão de energia, é como a gente está disposto àquela nova experiência. Então, Exatamente. acho que é, a adolescência nas nossas vidas, assim, né, tanto no de pais, mães, cuidadores, quanto de, enfim, profissionais, se a gente já for, assim, com na testa enrugada, né, e com o nariz torcido, não vai dar certo, Não vai dar né, porque a certo. gente tá nessa energia. A Não vai gente dar já certo. vai olhar apenas as características mais ruidosas que forem difíceis para a gente, né? Sem dúvida. Então, é muito importante isso que a gente estava conversando, né? Acho que primeiro se preparar, Uhum, sabe? uhum. E se preparar de uma forma bem empática, com a cabeça aberta, com o coração aberto, né? Assim, lembrando que é o seu filho, a sua filha, é a mesma pessoa, embora pareça outra, é a mesma pessoa que está se formando, e olha que coisa linda, né? Assim, a formação do ser humano, ele vai mudar muito o seu corpo, a sua forma de se olhar no mundo, de olhar os outros, sim, né? Eu acho que se a gente pode definir a adolescência, eu diria que é um momento de mudança, né? É muita mudança, tanto física, biológica, quanto socioemocional, né? E isso é muito bonito a gente observar. É uma vez na vida dos nossos filhos, né? É uma vez na vida dos nossos pacientes, dos nossos alunos, enfim. Vamos aproveitar, gente. Senta aqui, ó, bota pipoca e come, e olha, e esteja junto, dando risada, né? Assim, e sorrindo e achando bonito, porque efetivamente é, né? Então, Muito. assim, se a gente abrir o coração, e entender e olhar para esse lugar do movimento criativo e da potência de vida, acho que pode ser mais fácil para a gente, né? E acho que entender um pouco isso, né, Magda, assim, que sim, na adolescência, não se assuste, seu filho vai querer se afastar um pouco mais de você e ele precisa fazer isso. E você precisa respeitar um pouco isso, né? Claro que dando os limites adequados, né? Você precisa estar ali também, o adolescente precisa do adulto, precisa de limite. O adolescente sem limite, sem monitoramento, fica sem bordas e não dá certo, né?
Então, assim, você precisa estar ali, mas vai estar um pouco mais distante que a sua criança, claro, né? E eu acho que uma coisa legal a gente se dar conta também, que na adolescência, os jovens vão querer muito estar com os seus amigos, com seus iguais. E aí, isso às vezes pode ser mais frustrante pra gente, né? A gente não quer mais ficar comigo. E ainda tem o raio desses amigos, que eles só querem ficar com essas outras pessoas que eu nem conheço, ou que não criou, que não limpou a bunda, e aí agora quer ficar com esse povo, né? Como é que é possível? Que ingratidão! Que Que ingratidão! ingratidão! Que ingratidão, essa é a palavra, não é possível, né? Não é possível, Então, não. assim, Eu fiz tudo, carreguei, tua mãe, eu carreguei-te. Como é que é eu possível? carreguei-te, eu carreguei-te, exatamente. Então, assim, entender esses movimentos faz com que a gente dê uma respirada, né? E possa construir uma maneira mais empática de abraçar a adolescência dos nossos filhos, nossos alunos, os adolescentes que estão à nossa volta, sabe? Tudo isto saímos todos a ganhar. Os nossos Uhum, pais e nós também, porque os temos, claro. não é? Porque os temos, não só vemos esse desenvolvimento que é tão bonito, mas também porque os temos, não é porque os temos, porque estamos próximos deles. Não é que os tenhamos, já não temos, mas estamos Uhum, próximos e é essa construção que depois acontece a partir daí. Tenho muitas questões, portanto vou avançar. uhum. Diz-me aqui uma coisa: quais são as questões que os adolescentes mais te colocam? Top 5 ou top 3? Top 5. Top 5, top 3, não sei. Diz tu, assim. Estas são as questões. Que legal. Aqui no Brasil tem um influenciador digital que fala muito assim, os top 5. Ele tem um Instagram só disso. É ótimo. Jura? É muito legal. É uma pessoa não binária, inclusive chama Ojuvi. Ele é incrível, eu adoro. Depois vais-me passar o arroba dele, porque eu Vou te ponho depois passar. É incrível. Ele só fala os top 5 de tudo. Top 5 piores cantadas na internet. Top 5. Outro dia ele falou top 5 piores frases de mãe. Eu achei muito bom. Eu achei muito engraçado. Muito engraçado. Que é, não esquece o casaco. Se eu for aí, eu vou achar. Eu não sei, eu não sei se. Queres que eu me levante? Tu queres que eu me levante? Não, não, pá, uma que é melhor que é. Se eu tiver que me levantar, se eu tiver que me levantar, não é? Se a criança está a fazer qualquer coisa, se eu tiver que me levantar, vai correr mal. Muito bom, muito bom. Vou contar para o teu Bom, pai. Essa também é boa, não é? A mãe que vou contar ao pai. eu vou Legítima. contar ao seu pai, Ah, essa é má. exatamente. Essa é Vamos muito, chamar o seu pai para resolver isso. essa é muito má. Ok, sim. Então, mas quais são o top 5 das questões que os adolescentes mais te colocam? Então, vamos lá. É interessante que você perguntou, né, quais são os top 5 que os adolescentes colocam. Isso é uma coisa interessante, porque na consulta de saúde, algumas vezes, o motivo da consulta, o interesse de estar na consulta, dos adolescentes é diferente das mães ou dos pais, né? Basicamente, as mães, quem traz os adolescentes para consulta são as mães. Aqui no Brasil é Uhum. muito isso, imagino que em Portugal também deve ser parecido. Fica centrado na mulher esse cuidado, infelizmente, né? Só na mulher. Então, assim, isso já é uma questão interessante, que a gente sempre treina também os pediatras aqui na universidade, né? Prestar muito atenção nessas entrelinhas da consulta. Porque, às vezes, né, a grande questão ali do centro da questão de saúde daquele jovem que está consultando pode ser divergente do motivo da consulta que o adulto traz. Isso é muito interessante. Até Uhum. porque algumas situações, até mais difíceis, como violências ou coisas do tipo, estão nas entrelinhas desse atendimento, né? Não vem como uma fala, inclusive do próprio jovem. Ah, eu vim aqui porque eu sofro abuso sexual em casa. Não, eles não falam, né? Ou porque eu sofro violência doméstica, ou o que seja, né? Isso está nas entrelinhas, você vai descobrir lá na terceira, quarta, quinta consulta, muitas vezes. Então, assim, disparado, assim, e aí eu vejo muito isso nesse momento pós-pandêmico, eu acho que a gente tem uma nova juventude aí acontecendo pós-pandemia. Uhum. Uhum. Eu tenho visto muito sofrimento psíquico, muito, né, assim, e dentro disso, muita dificuldade de interação com outros jovens. Uhum. Eu acho que, infelizmente, uma herança que a gente tem aí da pandemia, né, principalmente para aqueles adolescentes que adolesceram Em casa. dentro do isolamento, exatamente. Sim. Porque justamente não puderam fazer esse movimento tão importante na construção
do psiquismo adolescente, que a gente estava falando antes, né? Que é se afastar um pouquinho dos pais e se aproximar dos amigos, né? Eles não puderam fazer isso, né? Na verdade, eles não só não puderam, como tiveram que fazer esse movimento ao contrário, né? Eles precisaram ficar próximos dos pais, dentro de casa, e afastados fisicamente dos amigos. Então, olha a confusão na cabeça dessa galera, né? Sem dúvida. Então, vejo muitos adolescentes com dificuldade de interação com outros jovens, sabe? Querendo dialogar, querendo namorar, querendo beijar, querendo ser adolescente e não conseguindo, com Uhum. essa inabilidade. Isso muitas vezes não vem como uma queixa, não estou conseguindo interagir socialmente. Não, isso vem com dor de cabeça, com dores pelo corpo, com Somatização. autolesões, né, cortes na pele, dificuldade de sono. Muitos jovens com dificuldades sexuais, com impotência, não conseguem se masturbar, não conseguem ter tesão, né, se relacionar com outros, nem sentir interesse, que isso é uma coisa da adolescência, precisa acontecer, né? Sim, sem dúvida. E aí, dentro desse bojo, dentro deste lugar, a questão das telas das redes digitais vem com muita força, né? Muita força. É um lugar onde eles conseguem estar, já que eles estão protegidos atrás do avatar, Uhum. né? E aí, então, assim, um monte de coisa, né? Mundo contemporâneo, as tecnologias todas que chegam para nós, e aí a adolescência e a juventude tem uma intimidade muito grande com as tecnologias, e a gente tem uma dificuldade muito grande com as tecnologias, nós adultos, porque é tudo muito novo, claro, e aí a gente não está conseguindo fazer esse monitoramento, a gente não está conseguindo cuidar dessa galera. Então eles estão dentro do quarto, parece que estão super protegidos, mas eles estão nas redes, com todas as coisas legais e ruins que podem ter nas redes, né? Então, para mim, isso tem marcado muito, assim. E famílias que não conseguem controlar isso. Dizem, não sei o que fazer. Meu adolescente de 12 anos fica até as 3 da manhã no computador, no videogame. Eu digo, sério? Você Porque não pode. sabe o que fazer? Eu digo, Fica. gente, tem uma coisa que chama tomada, que é ótimo. É tipo Harry Potter. Você tira da tomada, o computador desliga como uma mágica. Uma coisa impressionante. Enfim, tô aqui brincando, mas é um pouco dessa Não, estás a dificuldade falar a mesmo. sério. Não, é sério, repara, se o adolescente pode ficar até às 2 da manhã no computador ou no celular, no telemóvel, é porque pode ficar. Ele pode ficar. Se ele não puder Sim, ficar, não é? Se ele não puder sim, ficar, porque não há condições para, ele não vai sim, ficar, não é? Eu posso sim. cortar o Wi-Fi, eu posso desligar o Uhum, Wi-Fi, vai gastar os uhum, dados, o 4G ou 5G, vai gastar os dados todos. Gastou, chegou ao dia 7 do mês, de junho, e não tem mais dados, como se diz no sim, Brasil, lascou, não é? Agora vai ter que esperar até o próximo mês para ter mais. sim, Mas sim. se isto acontece é porque pode, se É, não, não é? É muito isso. É e eu muito. acho que é isso. A gente está tendo muita dificuldade de colocar limites, de monitorar as redes, né? É, acho que a gente ficou com essa dificuldade da pandemia também de se frustrar ou de poder, né, colocar a frustração para os nossos filhos, porque os nossos filhos eles precisam se frustrar. Isso é Uhum, uhum. importante, né? Eles precisam saber que às vezes acaba a internet, né? Que Ou que não depois pode de ter tal mais. hora tem uma Exatamente. regra aqui na minha casa que não pode ligar mais a televisão ou a tela, enfim. E aí ele vai se chatear, vai ficar com a cara um pouco mais emburrada, vai, talvez, porque é isso, né? Mas O sabes, adolescente vai transgredir, a gente vai tentar controlar a transgressão, né? Cada um no seu lugar, né? vai descobrir com certeza que tem mecanismos dentro dele para sobreviver a essa frustração. Que se calhar, sem Exatamente, essa frustração, não descobriria que tem forma de sobreviver a ela. Portanto, exatamente. nós precisamos também de entender que ao, ao impedir a criança de se frustrar, nós estamos a Uhum, impedi-la de descobrir uhum, mecanismos de resiliência, não é? De coping, portanto, de lidar com as situações. E isso é claro, super, super importante. E era claro. uma coisa, nós estamos aqui, nós temos que nos juntar mais para mais podcasts, porque eu já entendi que os dois, Sim, tu conversas bem, tu trazes muito, assim, temas muito, e pontos muito importantes.
E o que é que os pais destes jovens que acompanham os jovens te colocam mais como questões? Quais são as questões principais que os pais têm? Porque os pais também têm questões, têm medos, se calhar também têm outras questões. Uhum, Quais são assim o top 3? Top uhum. 3? Então, os pais procuram muito atendimento para fazer esse acompanhamento de saúde, e isso é uma coisa muito legal, né, que começa a construir, então, essa cultura de trazer o seu adolescente, assim como você levava a sua criança, para fazer um acompanhamento do crescimento, do desenvolvimento. Eu também começo a receber muitos pais para esse acompanhamento, né? E isso tem sido muito legal, porque assim, a ebiatria é pouco conhecida, mas Uhum. também quando conhecem, e aí os pais ficam assim, gente, mas o que exatamente faz o ebiatra? Aí me confundem muito com o psicólogo, com o profissional da saúde mental, que eu acho uma honra, eu acho muito legal, né? Assim, Tu não e vais eu a sempre digo, bata, não tens a bata do médico, não é? Tu não te apresentas é, com a bata do médico. Bata, diz é, bata no Brasil. sim, sim, Sim. menos, eu uso menos, sabe? Aqui a gente chama de jaleco do Ok, médico. ok. É, mas assim, não esquecendo que, claro, né, o ebiatra ele é médico, né, ele vai atender questões bem específicas, como dor de cabeça, dor de barriga, o que for, né, investigar anemia, enfim, né. Mas é muito importante o ebiatra ter também esse olhar mais holístico, digamos assim, um olhar para o adolescente inteiro, e a gente treina isso, né, porque uma dor de cabeça, por exemplo, pode ser um tumor na cabeça, mas pode ser simplesmente porque brigou com a namorada ou porque não tá comendo bem, né? Então, aliás, a causa mais comum de dor de cabeça é essa coisa do erro alimentar, né? De não tomar café da manhã, pular refeições ou comer porcaria, enfim, né? Então, o médico tem que ter esse olhar, médico ebiatra tem que ter esse olhar mais ampliado. E, claro, se eu identifico uma questão de saúde mental importante, eu caminho para o profissional da saúde mental, né? Mas Uhum. isso é muito interessante porque é, é muito importante você acompanhar o crescimento e desenvolvimento do seu adolescente. Não só do ponto de vista biológico, que a gente vai lá, né? A gente aqui no Brasil tem uma caderneta, Igual. Caderneta da uma criança. caderneta de saúde do Yeah, adolescente. igual. Essa é da menina, que dentre outras muitas coisas que tem aqui, é um material muito para a menina e o menino poderem ler, né, e se informar. A gente também tem uns gráficos de crescimento, por exemplo, que Sim. vai de 10 a 19 anos, né? A nossa é diferente, é um bocadinho diferente, mas sim, a ideia é a mesma. A ideia é a Parecida, mesma. sim. Então, legal a gente poder acompanhar o crescimento dessa coisa do corpo físico, né? O desenvolvimento da puberdade e todas as coisas que vêm junto. E aí, na consulta, a gente fala muito sobre tempo de tela, sobre drogas, sobre sexualidade, né? Sobre justamente essas potencialidades e vulnerabilidades que a gente tem na saúde do jovem, né? Então, isso tem sido muito legal. Os pais têm trazido muito para isso, para esse tipo de acompanhamento, e aí, a partir daí, já surgem milhões de coisas, né? Que nem a própria família, nem o próprio jovem percebem como um risco, mas que já que está acontecendo, né? Então a gente fala e traz isso à tona, né? E eu acho que tem uma questão que tem acontecido bastante, Magda, também, que os pais estão muito assustados com a experimentação LGBT da Uhum. adolescência. Então Contemporânea. vamos pular aqui uma questão, porque Uhum, tu trabalhas coordenas um projeto, uhum, vamos falar sobre essa questão e também de ti enquanto coordenador deste projeto, como é que surge o projeto e uhum. vamos para essa pauta e depois finalizamos com outra questão que eu tenho aqui, portanto pulamos para essa. Força. Perfeito, perfeito. Então, acho que sim, é um movimento da adolescência contemporânea se aproximar mais das questões da sexualidade diversa, digamos assim, né? Uhum. É, e aí, os adultos estão muito assustados com isso. Eles estão muito bem, obrigado, né? Porque estão confortáveis. E a gente tem até uma brincadeira aqui no Brasil, diz, meu Deus, agora todos os adolescentes são bissexuais, ou pan, eles falam muito assim, sou bi ou sou pan. E aí a gente traz essa discussão, nossa, será que é uma moda? Será que eles estão se Não é influenciando só uns no pelos Brasil. outros? Não é Ali, só ó, no Brasil, aqui também. perfeito. É, e acho que, assim, não, acho que não é uma moda, eu acho que
primeiro, uma experimentação mais potente, e que bom, né, que a gente está podendo ir para esses lugares e transitar para esses lugares da sexualidade humana, com menos amarras, menos repressões, menos coisas ruins que a gente tinha no passado, né? Menos E aí, culpa, não é? efetivamente, os adolescentes estão podendo, digamos assim, sair do armário com mais facilidade, né? Estão se respeitando mais, eles entre eles, né? É, e aí, dentro desse diálogo aí, surgiu uma necessidade muito grande aqui na universidade, há 8 anos atrás, de falar sobre a questão da adolescência trans. E a gente teve um convite de um parceiro nosso, que é uma ONG, não sei se você entende a palavra ONG, uma ONG, Sim. uma Não, nós organização, dizemos ONG. tá, E uma dizemos ONG. ONG. No Brasil acho que é mais ONG, não é? É ONG ou ONG, tanto Aqui é, faz. é ONG, sim. Ok. Uma ONG aqui do Brasil que trabalha com a arte do circo, uma ONG carioca, que eles começaram a ter questões com os vestiários lá do circo. Certo. Porque os vestiários são separados por gênero, são generificados. E aí Uhum. muitos adolescentes trans começaram a se incomodar e dizer, não, principalmente meninas trans, eu quero usar o banheiro feminino, porque eu sou uma menina trans. Né? Então, assim, de novo, dentro de um espaço de arte, os adolescentes puderam se colocar, falar sobre a sua identidade de gênero, e aí eles meio que não sabiam o que fazer, pediram para a gente aqui na universidade falar sobre esse tema, capacitar a equipe deles. Isso foi há 7 anos atrás, tá? 8 anos atrás. A gente também nunca tinha trabalhado especificamente com esse tema, mas a gente, bora, vamos lá, vamos estudar mais a fundo, né? Chamou alguns parceiros da universidade, começou a estudar, fez uma capacitação num projeto, como um projeto de extensão universitária, e aí começou a surgir demandas para atendimento individual, como muitos projetos daqui da universidade acontecem. E Nervoso. começam a surgir demandas de atendimento individual de adolescentes trans para a gente. Isso começou a vir muito na minha agenda como médico, é, e depois isso reverberou para a instituição inteira, e hoje a gente tem o programa Aquarela, que é o único programa do Rio de Janeiro que pensa a saúde da população adolescente, trans, travesti e não binária, né? Uhum. Uhum. E acho que é importante a gente poder falar sobre isso, entender, porque isso é uma grande angústia dos adultos contemporâneos, né? Porque a adolescência contemporânea se apropriou muito dessas possibilidades, né? Sem Então, dúvida. assim, entender muito que tem uma diferença entre identidade de gênero e orientação sexual, né? São coisas completamente diferentes, né? Assim, rapidamente falando, identidade de gênero é como a gente se vê no mundo, como eu me enxergo, né? Ou um homem ou uma mulher, ou nem homem nem mulher, que são as pessoas não binárias, né? Isso pode acontecer desde a infância. Então, isso é muito importante, né? As crianças trans existem, né? É claro que cada pessoa trans tem seu momento, tem a sua história, mas é muito comum dessa situação começar a surgir a partir da infância, né? E orientação sexual é para quem eu vou ter tesão, quem eu vou ter vontade de beijar, de namorar, de querer ter uma relação amorosa, afetivo-sexual, né? Isso não acontece na infância, né? Criança não namora, isso é na adolescência, sim, né? E aí a gente está dentro da sexualidade erotizada, né? Porque tudo é sexualidade. E a Tudo. gente acha que sexualidade tem a ver só com sexo. Não, claro que não, né? Limites, sexuais, Sexualidade espaço. é é, essa questão da orientação sexual tá dentro da caixinha, da gaveta da sexualidade erotizada, né? Identidade de gênero, não. É Sim. como a gente se vê no mundo. Então, acho que isso também é um tema importante para a gente entender, estudar, olhar para isso, se capacitar, né? Gente, 2023. A gente tem que ler, né? Falar em ler, sabes que vai sair um livro, foi escrito pelo Elliot Page. Não sei se sabes quem é o Aham. Elliot Page, Tem um menino trans, né? que Um era a ator. Ellen Page. Uhum, 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 Agora falta-me o nome do livro. Do livro não, desculpa, do filme. uhum, E ele conta exatamente o processo dele, de, uhum. de como é que foi e que de alguma forma ele foi privilegiado por uma série de fatores, Uhum, não tinha tantos fatores de risco. uhum, Também estava no meio artístico, portanto, uhum, foi de alguma forma.
não tive um olhar tão pesado em cima, talvez. Uhum, Eu estou uhum. curiosa por saber, o livro vai sair agora no dia. Olha, eu acho que é hoje. Eu acho que é hoje que sai, no momento em Ah, que é? a gravação. Eu tenho a impressão que Olha. sim. Fiquei com uma ideia que era dia 2 de junho. Talvez esteja a Aham, confundir, aham. mas vou ver melhor. E sim, nós temos que ler e até coisas mais biográficas, não é? Histórias biográficas de pessoas contemporâneas que Sim. tiveram que a tomada de consciência, o apoio ou não apoio que tiveram, o que é que procuraram como ajuda e todo o seu processo. Sim. Do meu ponto de vista, é muito importante termos contacto com outras experiências, até Uhum, para validarmos aquilo que nós estamos a sentir, se é uma pressão, se é um acho que, uhum, ou se é espera, continua a descobrir, continua uhum. a explorar, Sim. porque não é nada definitivo, não é? Nós não sabemos Uhum, o que é definitivo. uhum, Estava-se a falar, é preciso ler, e eu lembrei-me imediatamente dessa notícia que li muito recentemente, a uhum. propósito do livro, vou ver e depois também coloco aqui o link para o livro. Mas Não, perfeito. existe informação atualmente acerca destas questões? Que um pai vá a Então, uma livraria buscar um livro aham. para ler? Ah, Então, existem inúmeras possibilidades, né? Inúmeras possibilidades. Desde uma literatura mais especializada, mais específica, né? Para quem é profissional da saúde ou profissional que trabalha com adolescentes, né? Ou até literatura leiga, né? Como eu digo, né? Assim, acho que é muito importante, né? Nós adultos entrarmos em contato com esse tema e aí gente, é 2023, né? Google, né? Claro que o grande dilema da atualidade é a gente saber exatamente aonde a gente está lendo, né? É ver a qualidade dessa informação, para a uhum, gente não cair em lugares de qualificação ruim que podem até aumentar nosso preconceito, totalmente, LGBTfobias, transfobias, etc., né? totalmente. Mas a gente tem muito conteúdo bom de redes sociais, muito, e eu acho que isso que você falou é importante, né? Se a gente puder consumir redes sociais, vídeos, literatura de pessoas LGBT, de pessoas trans, que trazem as suas experiências ou que pesquisam sobre isso, seria interessante, né? A gente poder ah, ah, ouvir de quem está nesse lugar de fala. Isso é Uhum, muito importante, né? Eu diria que quase que não tem erro se a gente puder consumir esse tipo de material, né? sim, sem dúvida. É, eu falo bastante no meu Instagram sobre essa questão trans também, porque, claro, né, a minha pauta de trabalho é a minha grande questão de trabalho atualmente, embora eu seja um homem cisgênero, né, não sou um homem trans, mas trabalho muito com isso, então também falo bastante nas redes sobre isso. É, e eu acho que é um pouco isso, assim, a gente não, a gente pode parecer que é uma coisa distante da nossa cultura, da nossa criação, de quem nasceu antes de 1990, né? Mas a gente não tem muita desculpa em 2023, gente, né? A gente tem internet, a gente tem inteligência artificial aí, a gente tem tudo na nossa mão. É Sim. só a gente sair desse lugar, né? Eu acho que é importante a gente sair desse lugar. Porque uma coisa que me chama muito atenção, Magda, é assim, é que os adolescentes, entre eles, se respeitam muito. Mas eles falam muito para mim das suas violências, das suas dores, que são causadas basicamente por nós adultos. Você acredita nisso? Acredito, Somos acredito. nós, somos nós. Nós, dentro da escola, que não respeitamos, enquanto professores, o nome social, ou enquanto equipe de direção das escolas, o nome social dos adolescentes, ou, né, as suas orientações. Nós, dentro de casa, que expulsamos os filhos de nossas casas, sabe? Eu tenho Uhum, adolescentes que foram expulsos de casa, uhum, expulsos de casa. uhum. Ou que não aceitam, que não entendem, que não querem, sabe? E assim, não tem nada mais destrutivo para um adolescente do que perder o contato íntimo da pessoa que ele mais ama,
Sim, sabe? Ou perder o respeito, eu diria assim, perder o respeito da pessoa que ele mais ama. Isso é sim, absolutamente destrutivo. E sim. ao contrário, né? Assim, você ter um respeito da pessoa que você mais ama é muito acolhedor. É assim, ó, dá uma couraça para enfrentar a vida inigualável, Sim, sabe? uma leveza, não é? Apesar de tudo, eu estou protegido. Apesar de tudo, as pessoas que eu mais amo estão aqui atrás. Estão aqui atrás. Exatamente, exatamente. É a melhor coisa que a gente pode fazer para os nossos filhos, né? Sem Assim, então, dúvida. assim, se a gente não entende, se a gente não tá muito, né, assim, ok, respira, ouve. Vão ao médico de jovens. Eu acho que a gente precisa trabalhar muito com a sinceridade com os nossos adolescentes. Porque o adolescente é muito inteligente, ele tem uma formação cognitiva muito próxima do cérebro do adulto, do ponto de vista da cognição, né? Uhum. Então, se ele te fala alguma coisa que você não entendeu ou você achou estranho, respira e diz, eu não estou entendendo o que você está falando, eu não entendo muito isso. Fala para a mãe, fala para o pai o que que é isso. Me explica, vamos ler junto. Você tem alguma coisa para me sugerir que eu possa ler? Um filme que eu possa ver? Algum youtuber que você segue, que você gosta, que eu possa também seguir? Isso é importante, né? É. A gente saber o que que os nossos adolescentes gostam, né? O que que eles estão ouvindo, o que que eles estão lendo, o que que eles estão assistindo. Isso é importantíssimo. Você se aproxima, de forma muito genuína da adolescência. A gente tem uma facilidade muito maior, né, de sentar no chão e brincar com a criança, e tem uma dificuldade enorme de se aproximar e se interessar do mundo dos nossos adolescentes, né? Do que eles gostam de ouvir, escutar de música ou, né, assim, YouTubers ou filmes, etc., né? Gostos deles. A gente tem Sim, essa dificuldade enorme. é a identidade deles, não é? A identidade Uhum, de quem eles são. exatamente. Estamos mesmo a chegar à reta final. Eu preciso de fazer esta pergunta Sim. para terminarmos. Vamos fazer ao contrário. Há bocadinho perguntei-te o que é que os pais mais perguntam, o que é que os adolescentes mais perguntam. Hoje, se pudesses abrir a cabeça de um adolescente e a cabeça de um pai barra mãe de um adolescente, o que é que tu metias lá dentro? Tens esta possibilidade hoje, agora, Sim, de abrir a sim, cabeça e o que é que metes lá dentro em cada um deles? certo. Ao mesmo tempo, assim. Não, um de cada vez, pronto, um de cada vez. Tá. Que é Bom, para a assim, coisa ó. correr bem, para a cirurgia sair bem, senão pode dar estrago. Então, o que eu converso muito com os jovens, assim, eu tenho, então, essa facilidade de conversar muito com adolescentes, né? É claro que eu tenho um ponto a mais aí nessa possibilidade de diálogo, que eu não sou pai, não sou mãe do meu paciente, né? Claro. Então, aquele distanciamento que é natural, né, da adolescência, eu já não tenho. Então, Uhum. eles, embora às vezes chegam assim, não sabendo muito bem o que estão na consulta, que foi a mãe que marcou, não foi ideia deles. E aí eles sempre falam assim, não foi ideia sua, não. Aí eu até já brinco, mas porque mãe adora médico. É uma coisa impressionante. Nunca vi. E aí eles riem e tal, e aí a consulta já começa a ficar um pouco mais tranquila. É, mas eu sempre trago um pouco para eles, um pouco da reflexão do momento que eles estão passando, Uhum. sabe? De o que que os adultos pensam e falam e estudam sobre a adolescência, né? E é Uhum. muito interessante porque eles realmente se enxergam nas nossas definições, assim, né? Que precisa se distanciar um pouco dos pais, que ficar com os amigos é importante. E aí, na adolescência contemporânea, né, pós-pandêmica, eu reforço muito, quase que prescrevo que eles estejam com os amigos presencialmente, sabe? Porque eles estão no Discord, estão nos jogos, estão nos games. Eu digo, olha só, você precisa estar com seus amigos presencialmente, é importante. Sentir o cheiro deles, olhar para eles, ver como é que eles reagem corporalmente às coisas que vocês conversam, né? Vocês precisam beijar na boca? Como é que não vai beijar na boca online? Não dá, né? Então, Não. para adquirir essa competência, esse traquejo da vida, é muito importante, né? Mas basicamente também digo para eles e falo muito sobre essa questão da formação do cérebro adolescente, que é uma coisa que está acontecendo muito neste momento da vida do ser humano.
que é uma formação muito intensa do pool neuronal e emocional. E aí, o que que um cérebro adolescente precisa é de multiplicidade de estímulos. É isso que eles precisam. Então, um pouco você tá com a família, um pouco você tá jogando videogame, um pouco tem que estar estudando, um pouco tem que estar lendo, um pouco tem que estar na natureza, um pouco tem que fazer exercício, um pouco vai estar se masturbando, um pouco vai estar conversando com os amigos, um pouco vai estar passeando com o cachorro, um pouco de Vai cada estar coisa, chorando. por exemplo. E aí, Experiências, não é? é, Experiências. sim, sim. Então, assim, eu digo para eles e mostro para eles assim, o que tem acontecido é que no mundo contemporâneo, nesse mundo atual, a gente acaba ficando muito aonde? Nas telas, que é um monotema, né? É um tema só. Então, se eu pudesse abrir e colocar uma coisa na cabeça dos adolescentes, era que eles se entendam que é muito importante se eles organizarem a sua vida, o seu dia a dia, para que eles tenham essa multiplicidade de estímulos. E aí, principalmente, tomar esse cuidado extremo com as telas, e tomar cuidado que os adolescentes da nossa atualidade estão com zero contato com a natureza. E isso é péssimo para a formação do cérebro deles. A gente precisa estar em contato com o planeta. Precisa, precisa. Porque o contato com a natureza é a melhor metáfora, e nem é uma metáfora, é uma coisa da vida real, dessa questão da multiplicidade de estímulos que o corpo e a mente do adolescente precisa. Então, assim, eu prescrevo para eles subir em árvore toda semana, juro. Escrevo na receita, assim, eles morrem de rir. Porque quando você sobe na árvore, né, assim, e tem que ser uma árvore diferente a cada semana. Você tem que subir lá em cima. Porque aí, assim, ó, não tem uma árvore igual a outra. Então, do ponto de vista físico e mental, você tem que pensar onde você vai segurar, onde você vai botar o pé. Esse corpo do jovem que está mudando o tempo todo, está ficando mais pesado, está ficando mais comprido. Ele tem que recalcular a rota. Não, esse galho eu não posso me apoiar porque eu já estou mais pesado. Ou eu consigo agora alcançar porque minha mão já cresceu, meu braço já cresceu. Então, esse é um exercício muito legal do ponto de vista físico e mental. Sem contar que na natureza você tem várias coisas, né? Você tem texturas diferentes, você tem cheiros diferentes, você tem barulhinhos diferentes, sons diferentes. Então, assim, é a melhor metáfora da multiplicidade de estímulos que um cérebro adolescente precisa. Então, pronto, a cirurgia do cérebro adolescente vai ser essa. Que é o que eu trabalho muito na consulta. Lindo, É lindo. multiplicidade de estímulos com esse cuidado das telas e o cuidado com a natureza. Tirar telas e bota a natureza. Um pouco isso, sabe? E para a questão dos pais, acho que é um pouco isso que a gente falou. Me emociona muito e me deixa muito impactado quando os adolescentes falam para mim que o problema da vida deles são os adultos e não os adolescentes Uhum. entre si, sabe? Isso foi muito marcado quando a gente começou a atender adolescentes trans. Para mim e para minha equipe, assim, eu tinha certeza que os adolescentes iam vir muito, muito perturbados, impactados com eles mesmos, com a questão de se descobrir trans. Eu achava que eles iam vir sofrendo por conta disso, sabe? Meu Deus, por que que eu sou uma pessoa trans? Por que esse meu corpo? Não. Eles estão muito bem, obrigado, com a questão trans. Magda, estão muito bem, obrigado. Sabem tudo sobre a questão trans, sobre as leis do Brasil. Eles são bem enrolados na bandeira trans, que essa é a cor, para quem não conhece. Então, assim, eles são militantes ao extremo. Então, assim, não estão sofrendo? Estão sofrendo. E aí eu reverbero esse raciocínio para a adolescência em geral. Estão sofrendo por conta dos adultos. São os adultos que não conseguem dialogar, que não entendem, já colocam o adolescente nesse lugar do aborrecente, já não querem nem falar sobre isso, não querem nem conversa. Porque é Sim. uma fase que vai passar, chega, daqui a pouco passa, São sabe? modas, são cenas que Exatamente. depois passa. É descoberta e depois. Então, se eu pudesse fazer a cirurgia, o que eu colocaria dentro do cérebro dos pais, dos adultos, é uma boa pitada de respeito e empatia Hum. com a juventude, sabe? Essa coisa de novo, né? Assim, na minha geração não tinha isso. Sim, claro, não tinha, claro. Você é velhinho já, né? Não tinha na sua geração. Que bom, né? Que as coisas evoluem, que o mundo anda para frente, né? Há pouco tempo atrás a gente não tinha vacina para o Covid, agora tem.
Há pouco tempo atrás morriam muitas pessoas por dia por Covid. Hoje não. O mundo é isso mesmo. O mundo evolui, ele caminha para frente, né? Às vezes um pouco para o lado, às vezes um pouco para trás, mas vamos lá, vamos se agarrar nas coisas que a gente caminha para frente. Então, assim, que a gente possa construir esse respeito, essa empatia pela juventude e legitimá-los. É isso. Essa para mim é a palavra, sabe? Entendê-los como um momento da vida e não só uma fase que vai passar. Um momento da vida muito bonito, muito importante, que tem suas características especiais e peculiares, e que, para mim, as maiores características é potência de vida e criatividade. Sabes o que é que eu acho que vai acontecer às pessoas que ouvirem este podcast? Tomara. Eu acho mesmo que é isso. Acho mesmo que depois deste podcast, muitos pais vão ficar muito entusiasmados com a chegada da adolescência, porque tu Uhum, trouxeste aqui um olhar, um outro olhar, que não é o uhum, olhar do bicho-papão, do uhum, medo, mas é uhum. o olhar da disponibilidade que todos os pais querem ter para com os seus filhos, querem ser Sim. disponíveis. Ah, e quando algumas questões aparecem na nossa vida, nós deixamos de estar disponíveis por uma série de fatores, crenças, medos, ignorância e por aí fora. Mas Uhum, esta vontade que nós temos quando estamos a gerar um bebê, ou quando recebemos uma criança que adotamos, ou quando pensamos na nossa função parental, que é disponíveis para estarmos a proteger os nossos filhos e a amá-los, fala-se tanto no amor incondicional, não é? uhum, Então, esta disponibilidade que se mantenha, apesar de todos os medos que nós possamos ter. Então, se temos esses uhum, medos, se não sabemos, vamos à procura de informação, vamos nos mostrar disponíveis para aprender, não é? uhum, uhum. Para podermos construir todos juntos, porque a beleza, para mim, da parentalidade é a construção, quer Sim. da criança, quer dos pais, porque nós também nos construímos e vamos evoluindo à medida que eles evoluem, quer Uhum, da família, porque a família não é a família, ela vai evoluindo e também, e é distinta, não é? Não podemos falar hoje da família, são as famílias, mas ela também uhum, vai evoluindo e isso belíssimo, uhum. é belíssimo, não é? É a É, coisa mais linda, é a coisa mais pode ser linda ver a emotivo. evolução da gente enquanto núcleo familiar, claro, né? E os Sim, nossos filhos crescendo, maravilhoso, né? A gente pode ter um pouco de saudosismo em vê-los crescer, claro, né? sim, E, mas podemos aproveitar cada momento, só fica só claro. a olhar para trás, era assim, mas olha quem é que eu tenho hoje aqui, Uhum, não é? claro, claro. E a É adolescência pode passar muito rápido, né? Assim, aqui no Brasil a gente define a adolescência de 12 a 18 anos. Olha aí, 6 aninhos, é nada. nada. Passa assim, correndo. E claro, pode ser um pouco mais difícil em algumas situações, pode, por questões pessoais da nossa família, questões individuais de cada um. E aí é legal também a gente poder olhar que é possível ter ajuda profissional, né? Aí o pessoal da educação parental tá aí, né, como uma ferramenta incrível, linda, né? Eu faço teleconsultas, então posso atender o pessoal de Portugal. Olha lá, arrobas médico de jovens, aqui o Filipe que atende, está há 4 horas atrás de nós, portanto isso é bom, isso é bom. Sim, sim. Podemos ser de noite cá e ainda é dia, por isso dá É. jeito. E sabe que tem funcionado bastante, tem sido muito bonito, assim, né? Isso foi uma das coisas que a pandemia nos trouxe, né? Essa Sim. possibilidade do atendimento remoto, né? Do diálogo remoto. Olha, nós aqui fazendo um podcast, você do outro lado do oceano e eu aqui. Então, assim, isso tem sido muito legal. Os adolescentes gostam muito e se tem uma intimidade muito grande com essa ferramenta. Tenho feito muitas consultas com jovens e também muitas mentorias para mães e pais, assim, tem sido muito legal, né? Porque é isso também. Se a gente sentir uma dificuldade maior, a gente pode ler, se informar e tal, mas também tem os profissionais que podem nos ajudar, claro, né? Vão Não apoiar. tem problema. É preciso procurarmos essa ajuda, quer para os Sim, filhos, quer para nós, para que tudo funcione. Filipe, claro, claro. mesmo aqui à reta final do nosso podcast, eu preciso te agradecer muito, muito, muito a tua disponibilidade, ahm, a tua forma de comunicar, o que tu vês, Uhum. e as possibilidades todas que existem nesta fase. E tenho a certeza absoluta que muitos, muitos, muitos pais
vão começar a olhar de outra forma para as possibilidades que têm, que não estavam a ver, que estavam a ter. Uhum. Vou fechar agora o nosso podcast, não saias daí. Gente boa, este foi mais um podcast de Mamos de Boss. Já sabem, se gostaste, comenta, partilha e nós vemos daqui a 15 dias. Até lá. Muito obrigado, Wagner. Agora eu tô louco. Gostaste deste podcast? Então deixa os teus comentários e lembra-te de partilhar também nas tuas redes sociais. Subscreve a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou em mamosdeboss.com. Nós vemo-nos na próxima semana.